Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me gole e dá vontade, divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, o tema de amanhã, volume 27, 19. Perfeito equilíbrio de Deus em suas obras, triplo equilíbrio. Sentia-me toda abandonada na divina vontade, e ao seguir fazendo meus atos nela, ouvi uma voz que me sussurrava ao ouvido. Como estou cansado! Eu me sentia abalada por esta voz e queria saber quem era o quem era que estava cansado. E meu Deus Jesus, movendo-se e fazendo-se ouvir em meu interior, me disse: Minha filha, sou propriamente eu, que sinto todo o peso de tanto esperar. E me produz tal cansaço de sentir todo o peso de querer fazer o bem e por indisposição de quem o deve receber, não poder fazê-lo. Nossa, hoje eu senti tanto isso, meu Deus, senti tanto esse peso, nossa, que incrível. Ó, como é difícil querer fazer o bem, tê-lo preparado e pronto para dá-lo, e não encontrar quem o receba. Agora você deve saber que meu Fiat, quando se põe em atitude de agir, tem a mesma potência, sabedoria, vastidão e multiplicidade de efeitos que produz seu único ato. Somente com que se decida a sair em seu campo divino de ação, seu ato possui perfeito equilíbrio entre um e o outro e contém o mesmo valor, peso e medida. Minha divina vontade, ao sair em seu campo de ação na criação, fez alarde de tanta magnificência de obras, tanto que o mesmo homem é incapaz de numerá-las todas e de compreender o justo valor de cada obra. E apesar de as ver, as toca e goza de seus benéficos efeitos. Tanto se pode chamar o primeiro ignorante da criação. Quem pode dizer quanta luz e calor o sol contém? Quantos efeitos produz e de que coisa está formada esta luz? Ninguém. Não obstante, a todos o veem e sentem o seu calor, e assim de todas as outras coisas. Agora minha redenção se dá à mão com a criação, e possui tantos atos por quantos possui a criação. Estão em perfeito equilíbrio um e o outro, porque em ato de minha divina vontade foi a criação, e um ato dela foi a redenção. Agora, devendo fazer outro ato no grande fiat voluntas tua como no céu e na terra, estão preparados no meu fiat divino tantos outros atos, de modo que terão um triplo equilíbrio de atos, e mesmo o mesmo valor, peso e medida. E vendo-me obrigada a esperar, e sentindo em mim a multiplicidade dos atos que quero fazer, e não fazendo-os, porque o reino do meu fiat não é conhecido, ai, ai, ai. Olha só, e eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, que legal, né? Nossa, como estamos no cerco da vontade divina. Nem reina sobre a terra, sinto tal cansaço que fico em delírio e digo: ai, justamente hoje eu senti tanto cansaço, tanto delírio também, fiquei delirando pra caramba, não pode falar, né? Uau, incrível isso. Será possível que não queiram receber meus bens? E fico aflito porque meus atos, a potência do meu divino querer, sua luz, sua felicidade e beleza não se irmanam com as criaturas e não correm em meio a elas. Por isso, compadece-me se me vês e me ouves calado. É tanto cansaço que sinto, por tanto esperar, que me reduz ao silêncio. Ai, meu Pai. Eu, ao contrário, eu abro a boca. Em vez de Jesus ficar em silêncio, eu abro a boca, vou falar mais sobre a divina vontade, vou fazer vídeo, vou pegar mais conteúdo. Eu quero abrir a boca, gritar, meu Deus, que é o que eu posso fazer. Me cansar mais ainda, né? Me cansar mais ainda, né? Jesus está cansado e eu vou lá e faço por ele, então, né? É o que a gente aprendeu esses dias nos trechos aí. Você vai lá e faz as vezes de Jesus. Sofre por ele enquanto ele está, né? Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, Jesus. É o que eu quero fazer, te ajudar. Quero te ajudar, Senhor. Quero ser esse canal mesmo para te ajudar a cansar no seu lugar. O Senhor descansa e eu trabalho, tá bom? É isso que eu quero. Então é mais ou menos isso mesmo que Jesus está querendo dizer nesse trecho, né?
Vamos trabalhar, meu filho. E aí é o equilíbrio dos atos. O tanto que ele trabalhou na criação, o tanto que ele trabalhou na redenção, é o tanto que nós vamos trabalhar agora na santificação com ele. É ele em nós trabalhando, 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 e vai se equilibrar esses triplos atos para que venha o reino da divina vontade e os bens sobre a terra sejam, né, derramados. Eu creio em nome de Jesus para a maior glória de Deus Pai. Amém. Ouçam o vídeo que eu acabei de fazer. Maravilhoso, precioso, chique. Vale a pena estar antenado com esses conhecimentos. Amém? Até mais. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação Livro do Céu, volume 11, capítulos 118 e 119. Capítulo 118, de 2 de março de 1916. A alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando o bem, faz sair de Deus esse bem. Continuo meus dias amargos. Jesus, abençoado, vem muito pouco. E se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: minha filha, você sabe que não tenho frequentemente, você sabe que não vem frequentemente, porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamenta? Mas eu cheguei a um ponto em que não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio e quase toda a noite passei com Jesus. Agora beijava-me, me acariciava, me sustentava, agora se lançava em meus braços para tomar repouso. Agora me fazia ver o terror das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. Lembro-me que ele me disse: minha filha, o que eu contenho no poder, a alma o contém na vontade. Assim que todo bem que verdadeiramente quer fazer, eu o vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas coisas não pode. E o querer suplanta o poder. E assim vai se assemelhando a mim. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. Depois acrescentou: minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Outras vezes me agrada dormir. E a alma a põe como sentinela a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sono. E, se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam, e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo. Deve me deixar fazer o que quero. E mais, deve fazer minhas coisas. E se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração. Se devesse estar atento em lhe fazer sentir tanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento,
assim que onde estaria minha liberdade? Ah, tudo está em minha vontade. E se a alma toma toda a substância de meu ser e me concentra todo eu nela, e conforme vai operando bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo, e saindo de mim como um raio de luz, corre para bem de todas as criaturas. Esse trecho, se eu não me engano, a gente já meditou ele em algum momento, não sei se em live ou foi tema de alguma conversa no grupo. É um texto já conhecido, que me lembro que a gente já falou a respeito dele, dessa realidade de a alma tem a vontade e o Senhor tem o poder. Então, se e quando, mas que tudo, na verdade, se concentra na vontade. Inclusive, quando ele, no final, ele fala que a vida dele mesmo está na vontade. A vontade é quem concentra tudo. A vontade, na verdade, é o próprio poder, porque é a vontade que opera, é a vontade que age, é a vontade que se move. É, e assim, ele que pode tudo, porque ele que é Deus, mas ele comunicou para o ser humano, para cada um de nós, dos seus atributos, alguns deles, e entre esses atributos que o Senhor, ao fazer o ser humano, comunicou para nós, foi a vontade, a memória, a inteligência, mas ele comunicou a vontade. Então, quando ele comunicou, deu para nós essa semelhança para com ele da vontade, ele também comunicou para nós o poder de se mover. Então, o ser humano ele tem em mãos, ele tem no seu poder, ele tem o poder de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o inimigo e o mundo, porque o mundo é um dos três inimigos. Não é necessário que a gente fale, ou eu escolho Deus ou eu escolho o demônio. Não precisa escolher o demônio, basta escolher o mundo, que é um dos três inimigos que já está escolhendo, indiretamente já está escolhendo o demônio. Então, quando o ser humano faz a escolha por um dos três inimigos da alma, que é a carne e o demônio, indiretamente escolhe os três, porque no final das contas todos vão culminar na mesma realidade, que é a realidade de morte eterna. Então, e esse poder de escolha está na vontade. Mas, em relação a fazer de verdade, a colocar, a ter o poder realmente de fazer algo que ultrapassa as limitações do ser humano, o poder mesmo está nas mãos de Deus. Então, quando o ser humano escolhe a vontade de Deus em vez da sua, ele ali, ao escolher a vontade de Deus e a vontade de Deus assumir o controle e o comando da vontade humana, a criatura passa a ter o poder também nas suas mãos, porque já não é mais uma vontade humana limitada que está operando, mas é a vontade de Deus que é todo o poder, é a vontade de Deus que é toda a vida, é a vontade de Deus que é toda a potência. É a vontade de Deus que pode tudo, que passa a governar a alma do ser humano. Então é importante a gente compreender que ele fala que a alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando bem, faz sair de Deus esse bem.
porque se ela vai atuando na vontade de Deus, vai se movendo na vontade de Deus, o bem que vai sendo gerado nessa atuação, nesse movimento, e é na vontade de Deus, é o próprio Deus com o poder que vai agindo. Então, se ele é o sumo bem, tudo que a alma passa a fazer vai ser expressões desse bem. Então, esse faz sair de Deus, o bem é isso, porque o bem, a alma, a criatura, o ser humano, não tem o poder em si mesmo de fazer o bem. Todo bem, a gente já aprendeu isso, que todo bem que nós fazemos é Deus, está relacionado a Deus, é agir de Deus em nós. Mesmo as almas que não vivem na divina vontade, mas todo bem que as almas operam são operações de Deus na alma. E é importante, né, que todo bem está relacionado a Deus. E é um trecho muito lindo, até bem bastante profundo para a gente mergulhar nele, meditar mesmo, fazer ali uma ruminação dessa realidade do poder estar contido na vontade e que essa comunicação é um amor imenso de Deus de ter comunicado para cada um de nós parte do seu poder, dando-nos esse atributo da vontade. O capítulo 119 é de 1º de abril de 1916. Que desapego se requer da alma para que seu batimento seja uno com o batimento de Jesus. Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em meu coração e sua batida batia no meu. E eu olhei e ele me disse: Minha filha, quem verdadeiramente me ama e em tudo faz o meu querer, o seu batimento e os meus são um só. Assim que eu chamo os batidas minhas, e como tais os quero em torno e ainda dentro do bater do meu coração, todos dedicados a consolar-me, a adoçar todos os meus batimentos dolorosos. E o seu batimento cardíaco no meu formará doce harmonia que me repetirá toda a minha vida. Me falará das almas, obrigando-me a salvá-las. Mas, minha filha, para fazer eco ao meu bater, que desapego é necessário? Deve ser mais vida do céu que da terra, mais divina que humana. Basta só uma sombra, uma pequena coisa para fazer que a alma não sinta a força, as harmonias, a santidade do meu batimento, e portanto não faça eco ao meu. Não harmoniza junto comigo, e eu vejo-me obrigada a ficar só nas minhas dores ou nas minhas alegrias. E estas dores tendo-as pelas almas que quem sabe o quanto me prometiam, mas na hora de as cumprir fiquei desiludido de suas promessas. Muitas vezes são os propósitos que a gente vai fazendo para com Deus, vai conhecendo Deus e vai sendo atraído e vai prometendo fazer mundos e fundos, mover céus e terras para agir na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ser fiel, corresponder, mas continua no apego das coisas do mundo, mesmo que não sejam apegos grandiosos, mas pode ser que um apego pequenino que a alma ainda tenha é o suficiente para fazer com que a vontade divina não reine plenamente na alma. Então, o desapego completo que nós precisamos fazer de nós mesmos e de tudo que nos cerca, de tudo que existe, e apegar-se única e exclusivamente ao Senhor, à sua vontade, vai fazer com que o batimento do nosso coração esteja unido ao batimento do coração de Jesus, o nosso coração pulse no compasso do coração dele, e assim de todas as demais realidades,
a nossa respiração esteja compassada com a dele, o nosso pensamento esteja fundido com o dele, as palavras sejam totalmente as dele mesmo. É uma realidade de fusão. Então, a fusão ela só acontece a partir do desapego. E então ele vai falando, ó, quem verdadeiramente me ama e em tudo faz o meu querer, o seu batimento no meu é um som um só. Então, então assim, não é aquele amar de mentira ou amar um pouco Deus, é amar de verdade, amar como ele fala na Bíblia, quando ele é perguntado, na verdade está lá no início da Bíblia, como no Decálogo descrito, amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, e depois Jesus no Evangelho repete quando ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento, e aí ele vai falar: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com tudo que você tem, você precisa colocar toda a vontade em amar ao Senhor. Todo o movimento seja em prol de amar o Senhor. Então, verdadeiramente, quem faz esse esforço de trazer tudo para fazer tudo por Deus, amar Ele, aí ama Ele de verdade. Então, e amar Deus de verdade é fazer tudo no querer dele, fazer todo o querer dele, fazer toda a vontade dele. Porque quem ama faz aquilo que o ser amado quer. Então, fazer a vontade de Deus é amar Deus. Viver na vontade de Deus é amar Deus. Amar Deus implica fazer e viver na sua santíssima vontade. A diferença entre apenas fazer e viver na vontade de Deus está relacionada ao conhecimento. O que é o viver na divina vontade, viver na vontade de Deus, e o que é apenas fazer a vontade de Deus. Está relacionado com o conhecimento e não com o amor. Porque muitas vezes tem criaturas que amam o Senhor verdadeiramente e faz o seu querer, mas não vive na sua vontade, não vive, não tem não está sob o governo da divina vontade, mas mesmo assim ela ama de todo o coração dela o Senhor. Mas o que vai fazer com que ela viva no divino querer é o conhecimento. Essa realidade do conhecimento mesmo que proporciona essa vida, porque é uma vida de entrega, é uma vida de consumação, é uma vida de abandono de todas as realidades e de desapego, como o trecho anterior fala, é uma realidade de desapego de tudo e de todos, para apenas ficar com Deus. Então, isso está dentro da realidade do conhecimento. Então, é importante também para a gente saber disso. Aí uma coisa que ele fala aqui no final é quando ele fala aqui, ó, deixa eu achar aqui. Minha filha, para fazer eco ao meu bater, que desapego é necessário? Deve ser mais vida de céu do que de terra, mais divina que humana. Basta uma só sombra, uma pequena coisa para fazer que a alma não sinta a força, as harmonias, a santidade do meu querer, o batimento, e portanto não faça eco ao meu, não harmoniza junto comigo, e eu vejo-me obrigada a ficar só nas minhas dores e nas minhas alegrias. Então, aí quando existe algo ainda não existe algo de humano ainda, o Senhor não consegue se comunicar totalmente à alma. Então, nem mesmo as alegrias por completo e também as dores dele também ficam sem serem comunicadas, não ficam harmonizadas
e não ficam fazendo ecos junto com o Senhor, porque ainda existe ali um resquício, ainda existe algo que não é de Deus, que é da terra ainda, que está vinculado. Então ainda existem apegos. É importante a gente ter presente que é necessário, é fundamental o desapego de tudo e de todos para poder haver essa fusão, haver essa harmonia entre a vontade de Deus e a nossa. A nossa já é sob o governo da dele. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Em divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 62, de 18 de agosto de 1899. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas também luz. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus: A minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem, e de modo que, como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora, a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que lança em si os vícios e se mete à ordem das virtudes. Porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em você estes sinais, por que teme? Depois disto, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possa distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Mas quem pode dizer a força que me senti infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa para com esta pobre pecadora. E não é só com você, Luísa, que o Senhor usa de misericórdia, que usa de tanta misericórdia. É com cada um de nós que vamos tocando nesses escritos, que vamos acessando esse conhecimento. É em nós que o Senhor também vai usando de misericórdia. E foi também por nós que Ele rezou quando rezou para você, quando Ele orou
para você, ele estava orando também por cada um de nós. Essa oração de Jesus, eu me lembro da oração sacerdotal que Jesus rezou ao Pai pedindo pelos discípulos. Pai, rogo por estes, que estão no mundo, para que eles não sejam, para que sejam ali preservados do poder do maligno. Então, uma oração linda do Senhor. E aqui ele faz essa, e é quando o Senhor fez a oração lá pelos discípulos, ele fazia, porque tudo que o Senhor fez na sua vida foi na divina vontade. Tudo que ele fez envolvia todas as almas de todos os tempos. Então todos nós estávamos contidos naquela oração sacerdotal. E aqui quando o Senhor ora pela Luísa, roga pela Luísa ao Pai, ele está também rogando por cada um de nós em particular, dizendo para o Pai: peço-te por esta alma. Então, o Senhor fez essa oração também por mim, pedindo pela minha alma, pedindo para que o Pai fizesse com que se cumprisse em tudo perfeitamente a vontade santíssima na minha vida também. E Jesus fala: o Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Cada um de nós recebeu um desenho, um projeto de Deus, individual. Cada um de nós tem um projeto individual, um desenho para ser ali desenvolvido. A vida de cada um de nós recebeu um plano. E o Senhor rogou também por cada um de nós individualmente, para cumprir esse desenho, para cumprir esse plano, para cumprir esse projeto. Então, não é a força de Deus que vai nos faltar para que esse plano, para que essa finalidade da nossa vida seja cumprida. Não é o poder de Deus que vai nos faltar. O que falta é a nossa adesão a esse plano, a esse projeto, que se dá à medida do conhecimento que a gente vai adquirindo, tocando as verdades que ele manifesta, tocando as verdades que ele foi revelando. E como ele diz no começo, a palavra de Deus não só é verdade, mas é luz. É tocar na verdade, que é a palavra, é tocar na luz, que também é a palavra do Senhor, que é o conhecimento que ele vai revelando, é que vai proporcionando para nós, para cada um de nós, proporcionou para Luísa e proporciona para cada um de nós, dar cumprimento a esse desenho, a esse plano, a esse projeto de Deus na vida de cada um de nós. Dar cumprimento a essa finalidade para a qual nós fomos feitos. É através da palavra, que é verdade e que é luz. E que essa palavra, que é verdade, que é luz, adentra o escuro do nosso quarto, ou seja, o escuro da nossa alma, ilumina ali o que existe e vai fazendo com que, ao poder, nós podermos ver o que existe dentro desse quarto escuro, ir retirando aquilo que não pertence ao Senhor e ir sendo preenchido das realidades que são dele. Então vai havendo essa substituição. Ele dissipa, quando ele fala assim, quando a luz entra no quarto escuro, faz dissipar as trevas, ele faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem, e de modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Então, imagina que essa luz entra, essa verdade é comunicada, ali dá para ver o que há de feio e de belo, de ordem e desordem, tudo que existe dentro dentro da nossa alma, os vícios ou as virtudes, a ordenação,
ali, né? O que é divino e o que é terreno, os apegos humanos, tudo dá para ser visto, porque é como se um refletor mirasse e iluminasse todo o ambiente. Então, a verdade do Senhor, que é também luz, ela ilumina para que nós possamos ver o que há dentro de nós. Esse processo de purificação que a gente vai passando é essa luz de Deus refletindo dentro da nossa alma. É essa verdade que nós vamos conhecendo de tudo que existe lá dentro, de vícios, de apegos e de tudo mais, de intenções más e de vontade desordenada. Então a verdade chega até nós, essa luz chega, ela é comunicada, esse conhecimento é comunicado a cada um de nós, ilumina o nosso quarto, ilumina a nossa alma, e a gente vai podendo tocar as realidades, as misérias que existem dentro da nossa alma, e por conhecer que ali é miséria, e por conhecer que existe um bem maior que quer ocupar esse espaço, isso vai nos mover para retirar essa desordem, para retirar esses objetos ali que não pertencem ao Senhor, esses vícios, esses apegos, essas paixões. E aí passa a organizar esse quarto, essa luz, essa comunicação da verdade do Senhor faz com que nós nos movemos para organizar esse quarto, limpar esse quarto, fazer uma faxina nesse quarto, ou seja, purificando a nossa alma, vai retirando dela esses apegos, essas impurezas, esses vícios, essas paixões, e vai tomando lugar as realidades de céu que estavam fora e sendo colocadas no lugar. Então, é tão bonito, né, entender que é a verdade que vai nos revelar, que é essa luz também que vai nos revelar o que existe. Vai descobrir ali o que existe dentro desse quarto escuro da nossa alma e possibilitar que sejam modificados, que sejam retirados aquilo ali, tudo que não é santo, tudo que não é vontade divina, e retirando e trazendo ali a ordenação, colocando a vontade divina no lugar dela, no lugar de direito dela, porque é a divina vontade que tem a primazia sobre nós, embora ela esteja relegada, mas ao conhecer, ao chegar à verdade dessa realidade para nós, a nossa alma passa a fazer esse movimento, ela tem na, na, na liberdade o movimento de fazer essa adesão, de fazer essa purificação, essa limpeza e colocar ela no lugar que é de direito. E ao fazer isso, o que é que ele fala aqui, ó? A alma vai entrando, vai sendo ali revestida da luz da paciência, da humildade, da caridade. E a vida divina em nós produz todos esses sinais de caridade, que é amor, que é humildade, que é paciência, que é desapego de tudo, que é um querer apenas estar submetido a tudo aquilo que Deus quer. É uma conformação, não apenas uma simples resignação, mas é uma conformação movida pela caridade, pelo amor, por tudo aquilo que o Senhor dispõe. Então, e isso torna com que esse quarto fique luminoso, limpo, resplandecente, um quarto cheiroso, um quarto agradável, um espaço onde que realmente o Senhor pode adentrar, formar ali estabelecer ali o seu trono para governar, para reinar, e não seja repelido pelos objetos estranhos que existem lá dentro, mas que tudo ali seja dele mesmo. Tudo que existe dentro desse quarto agora passa a ser de propriedade do Senhor, e nada mais estranho exista lá dentro.
Então, aí essa oração que ele faz para a Luiz e faz por cada um de nós se torna cumprida na nossa vida, se torna real na nossa vida, porque a nossa parte também possa ser executada, que é de adesão. Então, é tão lindo lembrar que essa. E aí, quando falava a respeito dessa realidade da oração, e foi conversado no grupo no dia a respeito, e eu tentava buscar uma compreensão maior a respeito da realidade da oração, e assim, uma coisa que ficou, que eu compreendi assim logo no começo, que falava-se no grupo até das pessoas que oram, que rezam ao Senhor, buscando ali, ficam buscando com palavras, e a maioria são com palavras mesmo, verbalizam orações e orações e repete orações e orações, buscando mover a vontade de Deus em benefício da sua própria vontade. Então, quando as pessoas rezam pedindo muitas coisas para Deus, e a oração é pedido mesmo, mas pede para que Deus faça isso ou aquilo para elas, está tentando, de certa forma, mover a vontade de Deus em benefício da pessoa que está orando, ou ela está orando por alguém para que Deus faça aquilo que ela está pedindo ali. Muitas vezes é uma oração humilde, uma oração confiante, pedindo ali que Deus faça aquilo, mas se Deus não quis, não, né, não quer fazer, que Ele faça o que Ele quiser. Mas na maioria das vezes é uma oração direta ao Senhor. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo, não permita isso, não permita aquilo. Como se a gente tivesse o poder de mover a vontade de Deus, e a gente sabe que não tem. Aí vem assim, uma oração que ela é ouvida, que ela é atendida, é aquela oração que vai de encontro com a vontade de Deus. Então, se a nossa oração vai de encontro com a vontade dele, já ela é ouvida, ela já está sendo ouvida, e ela vai acontecendo à medida do decorrer do tempo, ela vai se tornando real. Mas, então, dizer muitas vezes, o Senhor não escuta a minha oração, é porque muitas vezes a oração que a gente faz, ou a gente está fazendo errado, ou a gente está pedindo errado. A gente não está pedindo a vontade dele mesmo na nossa vida, e ele vai fazer a vontade dele. Ou, que é a realidade da vontade querida, ou vai permitir que a nossa aconteça, mas não por causa da vontade permissiva dele. Na nossa liberdade, ele vai permitir algumas realidades. Então, é como se ele estivesse realmente escutando muitas orações, mas é por causa da liberdade que ele dá para o ser humano. E aí eu me lembrava assim, né, quando nesse trecho, como o Senhor fala ali, é como se ele estivesse repetindo aquela oração sacerdotal. Em Jesus, ele é um modelo de oração para nós. E é só quando a gente toca ali nos escritos da vida íntima, a gente vai ver como que Jesus orava. A vida dele era uma perene oração, era uma constante oração, era o tempo todo ele estava em comunicação. Em todo o tempo ele estava em correspondência com o Pai. Os rogos que ele fazia ao Pai não eram nada direcionados a ele, eram todos rogos em conformidade com a própria vontade do Pai. Então, o Senhor não rogava nada fora da vontade do Pai. Então, se a gente tiver isso presente, que nada do que o Senhor rogou durante toda a sua vida sobre a terra esteve fora da vontade do Pai, e por isso que o Pai ia concedendo, ele fala na vida íntima, e o Pai concedia, mas que ele já via que muitas almas não aproveitaria dos benefícios, dos frutos da oração dele, dos rogos dele junto ao Pai. Então, se muitas vezes os frutos da oração que Jesus fez e os frutos da oração que nós vamos fazendo não surtem os efeitos, é porque essa oração que às vezes a gente faz, ela é errada. A de Jesus foi a certa, mas a gente escolhe o errado. A gente escolhe o contrário daquilo que ele pediu para nós. Então, ele rogou para nós já.
Apenas falta é nós conhecermos e assumirmos tudo aquilo que Ele já adquiriu através da sua oração para nós. Então, esse conhecimento de que tudo que nós precisamos já foi feito a petição junto ao Pai, já foi pedido para o Pai e já está disponível. Basta que a gente conheça e assuma, basta que a gente faça adesão ao que Ele já pediu, ao que já está disponível. Mas tocar isso, ela vem pelo conhecimento do que Ele pediu, o que que o Senhor pediu para mim, o que que o Senhor rogou para mim, o que que Jesus orou para mim. E aí a gente não precisa ficar fazendo muitas conjecturas. Ah, mas como será que o Senhor rogou para que a minha vida fosse? A minha vida isso, é particular, porque Ele rogou para todos, mas individualmente também. Como que Ele rogou para mim? Como que é a vida que o Senhor... E também aquela realidade da gente lembrar que Ele viveu também a vida de cada um de nós. Como é que foi a vida que Ele viveu para mim? Como que é? E às vezes a gente vai conjecturando um monte de coisas e acaba saindo realmente daquilo que Ele estabeleceu, daquilo que Ele desenhou para nós, para nossa vida. E a gente acaba saindo fora disso, porque a gente sai do conhecimento do que realmente Ele pediu, do que Ele orou para nós, e passa a fazer até mesmo muitas vezes o contrário do que Ele rezou, do que Ele orou. E aí até chega a falar, mas o Senhor não escuta a minha oração, mas se a gente estiver pedindo errado, se a gente estiver pedindo aquilo que é contrário do que Ele já orou, do que Ele já viveu para nós, é claro que Ele não vai nos atender. Ele vai nos deixar livre para escolher, mas não vai nos atender, porque o que nós estamos pedindo não está em conformidade com aquilo que foi orado já, com aquilo que já foi vivido. Tá? É necessário conhecer e assumir o que já foi vivido, o que está estabelecido para cada um de nós. E é tão lindo saber disso. E também compreender que é tão simples a oração que Jesus deixou para nós o modelo de oração. A oração perfeita ele deixou para nós, ele deixou para a igreja. Ela é tão simples, porém tão sublime, tão profunda, que cada partezinha, cada expressão, cada petição que há nessa oração, ela é contida ali de 7 pedidos, e aí a gente relembra que o número tem muita simbologia, e o número 7 tem essa simbologia da perfeição, da totalidade. Então, tudo que a gente precisa está contida nessa oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou para a igreja através dos apóstolos e que nós repetimos continuamente na igreja, em casa, na nossa vida, vamos repetindo essa oração, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, sem tocar o significado, sem ser iluminado pela verdade e pela luz do que é essas palavras, do que são essas palavras que são vida. A palavra, ele fala, a palavra é a verdade, é luz. Sem tocar nessas palavras a verdade nelas contidas, a luz nelas contidas. E olha que como né, a gente reza sem nem saber o que está rezando. Pai, se dirige, Jesus sempre orava dirigindo-se ao Pai. E como que nós rezamos? Será que nós nos dirigimos ao Pai? Pai, Pai, ali é um Pai que é de todos nós. E nessa oração nós não rezamos de forma individual, mas rezamos de forma universal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós rogamos para que o nome de Deus seja santificado, seja honrado, seja glorificado na nossa vida. Venha a nós o vosso reino, venha a nós, venha na vida de cada um de nós o teu reinado, o teu governo, o teu governo mesmo.
sobre cada um de nós. Seja feita a tua vontade. Então a gente reza falando que seja feita a vontade de Deus, no entanto, a gente não assume a vontade de Deus, não aceita a vontade de Deus. E assim na terra como é no céu. Então, como que é a vontade de Deus no céu? A gente está falando que é para fazer aqui na terra como é no céu, mas lá no céu não existe vontade estranha, é só vontade de Deus. Existe uma submissão total à vontade de Deus. Então, se a gente pede que a sua vontade seja feita aqui na terra como é lá no céu, é compreender que é a vontade dele realmente que precisa governar, que precisa reinar, e não a nossa. É do jeito dele, não do nosso. E assim a gente faz toda a oração do Pai Nosso, mas muitas vezes sem ter nenhuma consciência, nenhuma luz dessas palavras, nenhuma verdade sobre essas palavras que a gente vai repetindo. E por isso que muitas e muitas vezes a nossa oração não é atendida. E esse quarto não fica iluminado e fica cheio de quinquilharia. Então é lindo meditar sobre isso, sobre tudo que o Senhor já rogou por nós e é necessário que a gente também esteja conformado através dessa compreensão dessa verdade e dessa luz que clareia, que faz com que as trevas da nossa mente, da nossa alma, se dissipe, que esse farol que ilumina, que nos faz caminhar, trilhar o caminho correto, o caminho verdadeiro, o caminho da santidade, o caminho da divindade, o caminho da conformação com a vontade de Deus. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 27, capítulo 19, de 10 de dezembro de 1929. Perfeito equilíbrio de Deus em suas obras. Triplo equilíbrio. Sentia-me toda abandonada na divina vontade e, ao seguir, fazendo meus atos nela, ouvi uma voz que me sussurrava ao ouvido: como estou cansado! Eu me sentia abalada por esta voz e queria saber quem era o que estava cansado. E meu doce Jesus, movendo-se e se fez ouvir em meu interior e me disse: minha filha, sou eu propriamente, que sinto todo o peso de tanto esperar e me produz tal cansaço de sentir todo o peso de querer fazer o bem e por indisposição de quem o deve receber, não poder fazê-lo. Oh, como é difícil querer fazer o bem, tê-lo preparado e pronto para dá-lo, e não encontrar quem o receba. Agora você deve saber que meu Fiat, quando se põe em atitude de agir, tem a mesma potência, sabedoria, vastidão e multiplicidade de efeitos que produz seu único ato. Somente com quem se decida a sair em seu campo divino de ação, seu ato possui perfeito equilíbrio entre um e outro. O contém e o mesmo valor, peso e medida. Minha divina vontade, ao sair em seu campo de ação na criação, fez alarde de tanta magnificência de obras, tanto que o homem mesmo é incapaz de numerá-las todas e de compreender o justo valor de cada obra. E apesar de as ver, as toca e goza de seus benéficos efeitos. Também se pode chamar o primeiro ignorante da criação. Quem pode dizer quanta luz e calor o sol contém? Quantos efeitos produz e de que coisa está formada esta luz?
ninguém. Não obstante, todos o veem e sentem seu calor, e assim de todas as outras coisas. Agora, minha redenção se dá à mão com a criação e possui tantos atos por quantos possui a criação. Estão em perfeito equilíbrio a uma e a outra, porque um ato de minha divina vontade foi a criação, e um ato dela foi a redenção. Agora, devendo fazer outro ato no grande fiat voluntas tua, como no céu, na terra, estão preparados no meu fiat divino tantos outros atos, de modo que terão o triplo equilíbrio de atos, o mesmo valor, peso e medida. E vendo-me obrigado a esperar, e sentindo em mim a multiplicidade dos atos que quero fazer, e não fazendo-os, porque o reino do meu fiat não é conhecido, nem reina sobre a terra, sinto tal cansaço que fico em delírio e digo: será possível que não queiram receber meus bens? E fico aflita porque meus atos, a potência de meu divino querer, sua luz, sua felicidade e beleza não se irmanam com as criaturas e não correm em meio a elas. Por isso compadece-me se me vês e me ouves taciturno. É tanto o cansaço que sinto por tanto esperar que me reduz ao silêncio. Vem assim que para Deus não existe o tempo, mas todas as realidades espirituais elas estão em ato, não estão sujeitas ao tempo. Mas como Jesus ele viveu na humanidade, ele viveu no tempo, e ele está na Eucaristia, ele está no tempo também. Aí me vem assim, que por isso também que ele tem essa realidade de estar ali esperando, está cansado, sussurra no ouvido da Luísa, estou cansado, por causa de tudo que ele tem, está tudo na mão dele, está tudo ali esperando, está tudo em ato de ser desenvolvido nas almas, porém as almas não conhecem, não tomam posse porque não conhecem esses. Então, são atos em potência que estão ali esperando a criatura conhecer e tomar posse e viver aquilo que já está pronto só para ela viver, só para viver. E como ele tem essa realidade ali do tempo, por ele estar também no tempo na Eucaristia, que me vem assim, que por isso desse cansaço dele. Ele sente o peso de esperar e esse peso produz um cansaço. Ele sente ali o peso de fazer, ele quer fazer o bem, ele tem os bens para dar, ele tem tudo de bom para dar, todo o bem está nele para comunicar para as almas, mas por causa da indisposição, por causa disso, porque a alma está indisposta, ela não está aberta, ela não está disponível, ela está fechada, a alma não pode receber esses bens que ele tanto quer dar, o bem que ele tanto quer fazer. E aí ele fala, como é difícil querer fazer o bem, tê-lo preparado e pronto para dá-lo, e não encontrar quem o receba. Então imagina que Deus tem o bem pronto para dar, preparado para dar, mas não encontra quem quer receber. Então é como ele já fala em outro trecho, aquele rei que tem muitos bens e quer distribuir esses bens, mas não tem para quem. E aí fica com os bens todos para ele, porque não tem para quem dar. E ele não comunica esses bens para quem não quer saber, para quem não está aberto, para quem não está disponível para conhecer. Porque dar um bem sem que quem receba conheça o valor desse bem é a mesma coisa de que tivesse sendo jogado fora esse bem.
estivesse desperdiçando. E o Senhor não desperdiça nada, porque tudo dele tem imenso valor, tem valores, é tudo que é de Deus, são de valor eterno. Então ele não desperdiça, ele não joga na lata do lixo os seus bens que são eternos. É preciso, para ele dar, é preciso que a criatura conheça e compreenda o valor de cada bem. Então, receber os bens de Deus é conhecer, dar valor para esses bens, para que eles possam realmente terem o uso correto nas nossas mãos, na nossa vida. Então, se ele não comunica, é porque existe esse fechamento, esse desconhecimento, esse fechamento, para poder tomar posse e fazer com que esse bem aconteça da forma que é para ser. E ele continua: agora você deve saber que meu Fiat, quando se põe em atitude de agir, tem a mesma potência, sabedoria e vastidão. Então, tudo que ele fez na criação, ele não dependia do ser humano. Então, ele fez. Então, não precisou ficar esperando, ele foi fazendo. Na redenção, a mesma coisa. O único Fiat que ele precisou foi de Maria, o restante foi se desenvolvendo. Agora, no terceiro Fiat, ele precisa da criatura, porque tem que ter a parte da criatura, tem que ter a correspondência da criatura. E como a criatura não está disponível, como que a criatura está fechada, ele está ali com os bens retidos. Ele está com os bens na mão, quer comunicar, quer transmitir, quer dar, quer doar, quer entregar, mas não pode porque a criatura não tem, porque precisa da parte da criatura. Ele não vai simplesmente colocar, infundir ali na alma, comunicar ali na alma os bens, as verdades, sem que ela tenha consciência do que ele está fazendo. Porque seria ele desperdiçar bens eternos em quem não vai conhecer o valor, em quem não vai valorizar, em quem vai continuar fechado, em quem vai continuar indiferente. Então, ele tem os bens para dar, porém as criaturas estão indiferentes, estão indisponíveis, estão fechadas para receber. E isso vai causando nele esse cansaço de querer dar tanto bem, tanta luz, tanto conhecimento, porém quem continua tocando a sua vida e não dá importância. Teve uma luz aqui, uma luz ali, uma verdade aqui, uma verdade ali, alguma coisa assume, outra não, e vai escolhendo aquilo que melhor considera, aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais, que causa menos, que tira menos dela. Então, é assim, aquela realidade da criatura que à medida que ela pode se esvaziar menos, é isso que ela vai escolhendo. Então, ela vai assumindo algumas porçõezinhas daquilo que é mais confortável, que é mais cômodo. Então, isso é realmente uma tristeza a gente pensar nisso, de que escolher pela comodidade, por aquilo que é mais favorável, e assim, a gente não pode, né, nessa realidade, estar tocando essas verdades e ver o quanto de bem que o Senhor quer dar, de tanto bem que Ele quer comunicar, que são essas verdades, são essas luzes que Ele quer nos presentear, nos doar, e às vezes a gente fica indiferente porque isso vai nos desalojar, isso vai nos tirar dessa letargia que a gente está. Então, receber os bens da mão de Deus implica sair da letargia, sair da mornidão, sair do marasmo, sair ali da vidinha que a gente estava acostumado. É uma vida de movimento, é uma vida de ação, é uma vida mesmo, de verdade. É dinâmico. Todos os dias tem mais, tem mais, tem mais, porque os bens dele são infinitos, os bens que ele quer nos comunicar são bens de valor imenso. Então, cada dia a gente vai tocando, vai recebendo. E isso vai nos movendo, isso vai nos desalojando, vai
E isso vai causando o desconforto de nos tirar do lugar, nos tirar da inércia. E aí a gente, porque são os atos que a gente vai fazendo consciente de que não são mais atos nossos, não é mais a nossa vida que está acontecendo, é a vida dele. E vai nos movendo a agir, a, porque é isso que ele quer, que haja em nós esse movimento da vida dele. Porque ele, durante o tempo que ele viveu, ele não ficou parado, ele o tempo todo, ele estava trabalhando, trabalhando, trabalhando no seu interior. No seu interior era uma vida de trabalho, de oração, de comunicação, de reparação, de devolver para o Pai a glória que as criaturas não davam. Então era um movimento contínuo, era um movimento perene, era uma ação, 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 ação. A vida dele foi uma ação constante, constante, constante. E se nós recebemos da vida dele, a nossa vida também vai ser uma ação constante, constante, constante. A nossa vida não vai poder mais ficar no conforto do descanso. Não, é trabalho, 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 porque o tempo que a gente tem para trabalhar é agora, na terra. É agora, o descanso é depois, o gozo é depois, agora é trabalho, 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 trabalho. E como muitas almas não querem atividade, não querem ação divina nas suas vidas, aí elas preferem não conhecer, elas preferem não tocar as verdades, preferem não saber. Ah, porque se eu souber, aí eu vou ter o incômodo da verdade estar me cutucando. E se eu não conhecer, pelo menos eu não vou ter essa realidade. Ah, eu não sabia. Então, muitas vezes as pessoas escolhem querer, elas escolhem não saber. Então, elas preferem não saber para não serem incomodadas, para não serem desalojadas, para não serem movidas a fazer, a corresponder àquilo que elas conheceram, à verdade que elas tocaram, à luz que iluminou as suas vidas, as suas almas. Então, isso é tão, assim, de pensar assim, que isso é tão triste, isso é tão medonho. E o Senhor, ele vê tudo isso, ele vê a cada alma, ele vê cada pessoa, ele vê cada indivíduo, cada alma, no mais profundo do interior de cada pessoa, um movimento de fechamento, um movimento de indisposição, um movimento de, eu vou vivendo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou fazendo um bem aqui, outro bem ali, e no final das contas a gente vê lá como é que dá. E, meu Deus, e ele tem tanto bem para nos comunicar, tanto bem para nos presentear, tanta coisa boa que ele tem para fazer através de nós, que ele quer fazer através de nós, assumindo a nossa vida, fazer o bem em nós, continuar repetir essa sua vida em nós. Mas para isso ele precisa da disposição, ele precisa desse fiat nosso, ele precisa dessa nossa adesão, dessa nossa conformação, desse nosso abandono para ele fazer mesmo e deixar ele livre para agir. Ele entrar, sair, fazer, desfazer, construir, destruir, tudo que ele quiser. Deixar ele livre, totalmente, 100% livre para realizar o que ele quer fazer. E aí a criatura, o que a criatura vai fazendo? Vai deixando ele em silêncio, vai deixando ele preso, vai deixando ele de mãos atadas, de mãos amarradas e com os bens todos retidos, porque ele não vai desperdiçar. Isso é muito triste, Senhor, que isso não se dê na minha vida, não se dê, que eu possa estar aberto, estar disponível cada vez mais, cada dia mais, cada momento mais disponível, aberta, com acesso totalmente livre, com o acesso totalmente disponível para que o Senhor entre e faça o que o Senhor quiser. Que o Senhor faça o movimento que o Senhor quiser, que o Senhor fale o que o Senhor quiser, que o Senhor pense o que o Senhor quiser, que o Senhor toque na realidade que o Senhor quiser, na minha vida, na minha alma. Eu quero estar disponível, Senhor. O desejo mais profundo da minha alma é dar toda a liberdade para que o Senhor possa fazer e desfazer, agir do jeito que o Senhor quiser. Amém, filhos.